Gente, então boa noite a todos que estão participando desse nosso encontro. Esse é o terceiro encontro que nós estamos realizando, a FIPEA está realizando. São eventos que a FIPEA organizou para quem está interessado, né, em entrar no IPEA, ser pesquisador do IPEA, conhecer um pouco do trabalho aqui dentro. Então, são 10 encontros com pesquisadores, né, que atuam na casa. A gente já teve um encontro sobre, primeiro, mais geral, né, o que é o IPEA, o segundo, já temático, né, sobre o meio ambiente e sustentabilidade. E nesse encontro a gente vai falar de Estado, burocracia e participação social. Esses temas são tratados na DIEST, né, que é a Diretoria do Estado das Instituições da Democracia. É uma diretoria que eu já fiz parte também e tive o prazer de trabalhar com o Daniel e com o Félix, que estão aqui com a gente hoje. O Igor Ferraz, que estaria também, não vai poder participar por um bom motivo, porque ele acabou de ser pai, no dia de hoje ele nasceu o filho dele, então ele não pôde vir. Mas, com certeza, Félix e Daniel já vão dar conta do recado, porque eles têm muita história para contar, né, das pesquisas que eles desempenham, que são muito interessantes, muito relevantes para o Instituto, né? Só para citar duas, né, o Félix ele leva esse projeto do Atlas do Estado, né, que é muito importante para o país, né, conhecer como é que está estruturado o Estado, as carreiras, né, que a gente tem na burocracia estatal, e o Daniel, a questão da participação, né, participação social, que também é um tema muito importante, né, e para a democracia, né, que ele tem levado com muita sabedoria. E Daniel também agora é meu colega do mestrado, né, do IPEA. Não sei se ele vai falar sobre isso, mas eu então já passo a palavra para eles, primeiro em ordem alfabética para o Daniel, e para ele se apresentar, né, e contar um pouco da trajetória dele, como é que o que ele fez antes do IPEA, por que ele se... Bem que o Daniel é gestor, né? Gestor, mas ele está com a gente há tanto tempo que eu já esqueci que ele é gestor. E contar um pouco essa trajetória, como que ele veio para o IPEA, né? E depois contar um pouco como é que as pesquisas que ele tem desenvolvido na DIEST, se ele quiser falar também do mestrado. Depois a gente passa para o Félix para a mesma coisa. Então, com você, Daniel. Muito bom. Obrigado, Ruth. Um grande abraço para todos os colegas. É uma satisfação muito grande poder fazer parte desse espaço aqui com vocês, com Ruth, com Félix, colegas queridos, e ainda mais tratando desse tema, que é a nossa agenda de pesquisa no IPEA. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Daniel Avelino, eu sou da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, também conhecido como gestor federal. Fica a dica aqui, hashtag fica a dica, também vai ter concurso para gestor no ano que vem. E dentro do nosso posicionamento transversal, eu acabei tendo essa felicidade, essa honra de exercer minhas atividades no IPEA, colaborando com a agenda de pesquisa do IPEA. E é sobre essa agenda de pesquisa que eu queria conversar com vocês agora. A nossa linha de pesquisa e a nossa coordenação, ela trata especificamente do tema da democracia. Mas por que estudar democracia? Se tudo que nós fazemos está dentro de um contexto democrático, se o nosso Estado está organizado de forma democrática, os nossos vizinhos também, por que vale a pena estudar democracia se ela é algo tão certo, tão comum, tão garantido? Outras áreas do IPEA discutem a interação entre o Estado e a sociedade e vão discutir sobre vários pontos de vista de acordo com as políticas públicas e as ações governamentais que estiverem sendo tratadas. O diferencial da nossa área é que nós tratamos essa interação como um fenômeno em si. Nós colocamos como nosso objeto de pesquisa esse diálogo
essa interlocução entre o Estado e os cidadãos. E diferente do que acontece em outras áreas, o nosso foco aqui não é a prestação do serviço, não é o administrado recebendo os comandos e a regulação estatal, não é o usuário de políticas públicas. O que nós estudamos dentro da nossa linha é o cidadão e a cidadã como coautores das políticas públicas, como intervenientes no processo de decisão estatal, ou seja, exercendo a sua cidadania de forma ativa, colaborando com o Estado no processo de tomada de decisão. E identificar esses pontos, identificar esses momentos, os mecanismos pelos quais isso acontece, não é uma tarefa fácil. Mais difícil ainda é tentar identificar e tentar medir também os efeitos, as consequências, os resultados dessa interação entre Estado e cidadão. De um lado, nós temos as formas mais tradicionais de participação política, o que inclui as eleições, os partidos políticos, a participação por meio dos mecanismos de democracia direta, como referendos, plebiscitos e iniciativas populares de projeto de lei. E, por outro lado, nós temos também um conjunto muito grande, um conjunto muito diversificado de mecanismos que são criados para permitir que cidadãos e cidadãs interfiram com as políticas públicas de forma mais continuada, de forma mais rotineira, dentro da gestão pública. São instrumentos como as audiências públicas, as ouvidorias, as consultas públicas e, de uma maneira um pouco mais, em relação ao qual nós temos uma pesquisa mais cuidadosa, os conselhos de políticas públicas, as conferências nacionais. São esses fenômenos que nos interessam. Tudo aquilo que é criado pelo Estado, pelas normas, pela Constituição, para fazer com que a gestão pública brasileira seja mais democrática. Tanto do ponto de vista setorial, como, por exemplo, a questão da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, o sistema participativo e descentralizado nas políticas públicas de assistência social, a gestão democrática nas políticas de educação, do ponto de vista setorial de cada uma dessas políticas, mas também nós realizamos um esforço de tentar perceber esse fenômeno da democratização da gestão pública de forma transversal. Quais são os resultados, quais são os impactos disso na agenda pública como um todo? Como a gestão pública brasileira se transforma no momento em que ela se abre para a participação de cidadãos e cidadãs? Não é uma tarefa fácil, inclusive porque identificar esses fenômenos e conseguir captar os seus resultados, as suas manifestações, é algo que não é uma tarefa trivial. Mas o IPEA já desenvolve essa agenda há um bom tempo. E hoje nós nos colocamos dentro do campo que investiga esses fenômenos com a nossa colaboração. O grande diferencial do IPEA, dentro desse tema da democracia, das investigações sobre a democracia, é que nós somos, ao mesmo tempo, uma instituição de pesquisa e também um órgão público. Isso significa que o nosso diálogo sobre a democratização da gestão pública, ele acontece não apenas como observadores externos, mas também como parte desse processo. Nós colaboramos, nós assessoramos para que os órgãos públicos identifiquem esses processos de participação democrática dentro das suas estruturas e possam também aperfeiçoá-los. É, de fato, e com todas as características, uma pesquisa-ação com uma natureza muito participante, uma natureza muito propositiva, em que o IPEA pode não apenas produzir dados sobre isso, mas interferir com o funcionamento desses mecanismos e também trazer novas ideias e novas propostas que possam se tornar realidade no dia a dia da gestão pública brasileira. Historicamente, o IPEA sempre atuou nessa área, sempre se preocupou com esse tema, com essa abordagem da democracia dentro das políticas públicas. Essa agenda de pesquisa já produziu vários resultados diferentes, já fomos chamados por vários órgãos para colaborar com seus processos e com suas iniciativas. Entre aquelas mais destacadas, inclui a colaboração do IPEA na discussão sobre a interação entre Estado e organizações da sociedade civil, que resultou, entre outras frentes, na edição da lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Talvez Félix possa falar um pouco
mais detalhadamente sobre isso, na colaboração que o IPEA ofereceu para a discussão sobre a Política Nacional de Participação Social, na década de 2010, e mais recentemente, no ano passado, nós desenvolvemos uma pesquisa específica com o mapeamento das conferências nacionais que foram realizadas durante o período da pandemia de Covid-19, e esse estudo foi interessante porque nós não apenas coletamos dados sobre as conferências que foram realizadas e os mecanismos que essas conferências utilizaram para superar as dificuldades da pandemia, como também fomos capazes de coletar um acervo documental dessas conferências e preservar isso na nossa página de divulgação de dados, que é o Participação em Foco, para que estivesse à disposição de outros pesquisadores e outras pessoas que se interessam sobre esse tema. Mais recentemente, nesse ano de 2023, para dar um exemplo dessa nossa participação por dentro da gestão pública, nós desenvolvemos pesquisas e análises sobre a participação no planejamento público governamental. E, com isso, fomos também parte da equipe que desenvolveu a iniciativa do PPA Participativo 2023, que foi elaborado nesse ano para a vigência de 2024 até 2027. O Fórum Interconselhos contou com a participação do IPEA, as audiências regionais em todo o território nacional contaram com a participação do IPEA, em que a nossa função de pesquisa acaba sendo complementada também por essa função de proposição, essa função de assessoramento. E esse é um tema que interessa muito para nós e que interessa também muito para o Estado brasileiro hoje. Isso porque havia um costume, principalmente no final do século XX, de se considerar a democracia como algo dado, como uma tendência, como um caminho evolutivo natural para o qual todos os regimes políticos acabariam convergindo mais cedo ou mais tarde. E o que nós nos deparamos hoje, principalmente com os desafios que são colocados para o aperfeiçoamento da democracia, é de que precisamos pesquisar mais, precisamos coletar mais dados, precisamos discutir mais sobre a democracia, não apenas no sentido de aperfeiçoá-la, mas também no sentido de defendê-la. Hoje a democracia não é algo dado. Hoje a democracia é uma forma de organização do Estado que é questionada em vários níveis, em vários aspectos, em várias arenas. E esse questionamento da democracia, ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser contraditado com informações bem fundamentadas, com dados bem colocados, que são aquilo que nós procuramos produzir aqui no IPEA, em conjunto com vários parceiros e várias redes das quais nós fazemos parte. E só fechando aqui essa primeira fala inicial, Ruth provocou para a gente falar um pouco sobre o mestrado do IPEA, e é isso que eu queria lembrar para vocês também. O IPEA ele não oferece apenas pesquisa, ele não oferece apenas assessoramento e proposições para o Estado brasileiro. O IPEA também oferece atividades de docência, ele também oferece atividades de ensino. Ele conta com um programa de pós-graduação integrado por um mestrado profissional no tema, na área de políticas públicas e desenvolvimento. E esse programa de pós-graduação, o grande diferencial dele é que o corpo docente é formado pelos pesquisadores e pesquisadoras do IPEA. As pessoas que estudam e que buscam essa graduação, esse diploma do mestrado profissional do IPEA, têm a chance de estudar, discutir e serem orientados pelas pessoas que hoje realizam essas pesquisas dentro do governo federal. E é uma ótima oportunidade também para que nós possamos discutir, ampliar os nossos horizontes, aumentar o nosso campo de discussão dentro de uma ideia de atualização permanente e de difusão daquilo que é produzido aqui. Para ser bem sintético, eram essas as informações que eu queria compartilhar com vocês, mas, lógico, fico à disposição para que a gente possa conversar e, na sequência, trazer mais alguns detalhes para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Espero encontrar com vocês, futuras colegas na nossa atuação do IPEA. Até lá. Obrigada, Daniel. Foi ótima a sua fala. Só lembrando que o Daniel não falou, mas ele é formado em Direito, né, Daniel?
Universidade Federal da Bahia, um mestrado também em Direito, né, Pernambuco, e doutorado em Políticas Públicas na UNB. E, e realmente essa agenda da participação social, ela cresceu muito na DIEST, né, e tem uma importância grande para a UIPEA como um todo. Pessoas que não são, né, a DIEST é uma diretoria que surgiu em 2009 e quando o IPEA até então era formado basicamente por técnicos da área de economia, e a DIEST ela formou muita gente que não tinha essa visão, né, do Estado, trazendo gente como Daniel, como Félix, com gente de sociologia, ciência política, direito, que tem uma visão mais de teórica, uma formação teórica mais do Estado mesmo. Então, eu que não sou dessa área, sou economista, trabalhei muitos anos na DIEST, aprendi muito com os colegas e isso enriqueceu muito a minha capacidade de pesquisa e acho que isso é uma qualidade do IPE também, né? Você transitar, né? Conversar com pessoas de várias áreas. Bom, então imediatamente já passo a palavra para o Félix, que meu colega de vizinho de sala ali, aqui no Rio, que também tenho o grande prazer de conviver com ele ali no IPEA, e que, para falar um pouco da sua trajetória, né, Félix, até a entrada no IPEA e depois da sua linha de pesquisa, mais ou menos o que você faz atualmente. Tá bem. Boa noite, pessoal. Bem-vindo. Agradeço aí a AFPEA, a Ruth, né, o meu colega Daniel Avelino, aos demais aqui, né, organizadores do evento. Vai ser uma satisfação poder conversar com vocês essa noite. O meu nome é Félix Lopes, eu sou, né, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA desde 2009. Entrei no concurso de 2008 para essa diretoria que a Ruth mencionou, Diretoria de Estudos sobre o Estado, Instituições e Democracia, que, assim, de forma bem abrangente, tem por objetivo identificar um pouco, analisar as entranhas e a estrutura de funcionamento do Estado brasileiro, né, e as suas conexões com, né, outras organizações, outras esferas da sociedade. A minha formação, desde a graduação até o doutorado, foi sempre em sociologia, e eu, enfim, antes de entrar no IPEA, eu era basicamente dava aula na universidade, né? E já tinha alguma interação com o IPEA, havia participado de uma pesquisa, né? De um grupo de pesquisa no IPEA, enfim. E aí, por conta dessa conexão, eu decidi me candidatar ao concurso em 2009. E aí, desde então, eu estou por aqui. Trabalho já há 6 anos na unidade do Rio de Janeiro. Durante os 6 primeiros anos, trabalhei na unidade de Brasília. E desde que eu entrei no IPEA, as minhas áreas de pesquisa têm gravitado em torno de um tema mais abrangente das instituições políticas, e dentro das instituições políticas, alguns aspectos específicos que são os critérios e lógicas de divisão de poder dentro do aparato estatal, em particular num setor específico, que é a divisão de poder via nomeação para cargos da burocracia, né? Então, há muitos anos eu invisto com alguns colegas em estudar como é o processo de divisão de poder dentro do Estado no nível federal e também no nível subnacional, isso mais recentemente, de estados e municípios, né, nomeações para cargos. E por conta, enfim, desse investimento em estudo sobre aspectos da burocracia, eu também estou há alguns anos, sei lá, desde há 6 anos, à frente de uma espécie de plataforma que integra bases de dados sobre o funcionalismo público brasileiro e sobre organizações do Estado e, desejavelmente no futuro, políticas do Estado, denominada Atlas do Estado brasileiro. Então, o Atlas, na verdade, esse é um bom exemplo de uma das coisas que o IPEA e a nossa diretoria, em particular, tem dado bastante ênfase nesse tipo de atividade, né, de pesquisa, que é o fato de você
se valer da possibilidade. O IPEA tem dos aspectos distintos da organização é você ter bancos de dados muito qualificados. Alguns deles o próprio IPEA produz, né? O Daniel Avelino, por exemplo, há anos está aí liderando a atividade de pesquisa que montam e constroem bancos de dados originais, e muitos outros o IPEA recebe na qualidade de órgão de, né, também por excelência de assessoramento de políticas públicas ao Estado e ao governo federal, acesso a muitos bancos de dados, informações que nem sempre são de acesso público, o que dá uma capacidade de análise e pesquisa muito mais abrangente e comparativamente falando, né? Então, a gente nessa plataforma de dados sobre estruturas e forças de trabalho do Estado, a gente integra vários desses bancos de dados que servem como insumo para pesquisas aplicadas que são feitas no âmbito da burocracia. Então, para dar um exemplo de algumas dessas pesquisas que têm sido feitas, por exemplo, nos últimos 2 ou 3 anos, são estudos sobre o perfil das pessoas que ingressam no funcionalismo brasileiro, de municípios, estados e do governo federal. Alguns dos aspectos importantes do debate contemporâneo dizem respeito à desigualdade que se observa entre a força de trabalho no setor público, seja entre níveis, né, federativos, entre poderes, entre ocupações, sejam por critérios, né, de cor, por critérios de sexo e vários outros critérios que criam, né, diferenças, desigualdades. Então, há um conjunto de estudos que têm saído no âmbito dessas pesquisas e tentam mapear esses aspectos das desigualdades. Um outro subproduto, para dar né, um exemplo recente de como algumas das pesquisas podem subsidiar discussões no âmbito das propostas, né, de governo, da agenda de governo, propostas legislativas. E aqui, fazendo um parênteses, tem uma coisa importante, assim, interessante observar no IPEA, na minha experiência, né, na minha trajetória, que é o seguinte: o IPEA ele faz pesquisa aplicada. Isso é muito importante, é claro. E o que é a pesquisa aplicada? Você não faz pesquisa que seja assim, para usar um termo que eu acho que define bem, não faz teoria teórica ou teoria por si mesmo. Você faz a teoria com fins de ter algum tipo de proposição prática, desejavelmente aplicada a algum tipo de política pública, né? Mas nem sempre as pesquisas que você está fazendo, elas estão diretamente conectadas com alguma demanda observada em políticas públicas em curso, ou que estão sendo desenhadas ou debatidas. Mas, eventualmente, as pesquisas que você está fazendo, elas podem, assim, aos poucos, se converter em insumo importante para assessorar políticas que, enfim, que não era o objetivo no momento inicial de formulação da proposta de pesquisa. Então, quando a gente observou nos últimos anos uma série de proposições legislativas que propunham reformar a administração pública, assim chamadas reformas administrativas, uma série de demandas oriundas das pessoas que queriam propor essas reformas recaíam sobre nós para identificar, por exemplo, justamente esses padrões de, né, perfil de ingresso do servidor no setor público, uma série de dados que você poderia tabular e explorar para explicar qual é o processo de progressão nas carreiras, e não só progressão em termos salariais, mas progressão, por exemplo, em termos de níveis de poder, né? Qual era a lógica que explicava a ascensão das pessoas em posições de poder dentro dos setores da administração pública. E, subitamente, você pode ter uma pesquisa que desejavelmente tem um caráter aplicado, mas é pouco explorada, mas ela, enfim, por conta da mudança das agendas dos governos, passam a ser consumidas pelos agentes públicos envolvidos diretamente nos processos de decisão na administração federal, em particular. Então, para além desses estudos do setor da burocracia pública, né, e das organizações do Estado, né, das suas características e da sua trajetória de expansão, que é o que eu tenho feito nos últimos anos, eu também tenho investido um tempo importante em analisar as organizações da sociedade civil, as ONGs brasileiras, né? Em particular, o papel que elas desempenham na cooperação com o poder público para formular e implementar políticas públicas. Também com esse mesmo
lógica, a gente, em interlocução direta com um órgão do governo, que é a Secretaria da Presidência da República, estruturou uma plataforma de dados, que hoje é bem abrangente, bem sólida, que integra um volume bem grande e diverso de dados, chamado Mapa das Organizações da Sociedade Civil. E a ideia fundamental digamos, dessas linhas de pesquisa é um pouco identificar de que modo, em que áreas, né, com que critérios e com que êxito organizações civis executam políticas públicas e a sua variação no tempo, variação entre governos, variação entre áreas setoriais, um pouco como forma de você identificar aspectos que podem ser aprimorados em termos da cooperação entre sociedade civil organizada, essas organizações civis e o poder público na implementação de política. Então, para dar um exemplo que talvez não seja tão conhecido, o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, em torno da metade, um pouco mais da metade, por exemplo, da capacidade de atendimento do SUS, ela decorre da parceria com entidades filantrópicas na área de saúde. Então, essas organizações, queiramos ou não, elas são muito centrais para implementar políticas públicas e sem elas o Estado ficaria muito carente da capacidade de implementação. Então, essa é uma outra área de pesquisa que eu tenho investido. E aí, um tópico que eu acho que vale também mencionar, e aí eu encerro aqui minha primeira participação, é que, gradualmente, se vocês, né, uma parte aqui dos presentes devem estar interessados nessa discussão também pela, né, possibilidade do concurso que se avizinha, é a crescente, na minha experiência, né, a crescente integração entre áreas do conhecimento e áreas do saber e habilidades técnicas para levar adiante pesquisas, né? Então, eu que tenho formação sociológica, afora o fato de que sempre na minha trajetória no IPE a gente teve ampla interlocução com diversas, né, especializações disciplinares, então Daniel é da área do direito, Ruth é da economia, você tem engenheiros, né, tem pessoas com formações muito diversas, formação na área médica, isso é parte constante da interlocução e das pesquisas dentro do IPE, o que produz, de fato, uma capacidade de complementaridade importante para qualificar a pesquisa. Eu tenho observado na minha experiência, que provavelmente é a experiência de muitos de vocês, crescente na área de tecnologia da informação. Então, é cada vez mais abrangente a integração entre pessoas que mexem com dados, organizam bancos de dados, e as pessoas que exploram e fazem perguntas a esses dados, de modo que se torna cada vez mais relevante para executar as pesquisas na minha área, a interlocução com as pessoas que também dominam tecnologia da informação, e nós mesmos somos um pouco mais estimulados a investir nessa área. Então, como pesquisador do IPE, eu tenho investido aí ao mesmo tempo você tem uma certa mudança, né, nas pesquisas conduzidas ao longo do ano, mas ainda assim elas foram se mantendo, né, ao longo desses 15 anos que eu estou no IPE, de modo que você vai né, reformulando questões, investindo em pedaços novos da investigação em temas que são comuns e também respondendo a demandas que vão aparecendo oriundos dos setores do governo. E aí o ponto com o qual eu encerro é também que eu acho importante, na minha experiência, você tem assim alguns ciclos que variam entre as diretorias de pesquisa do IPE, que são como departamentos, né, departamentos dentro da universidade, digamos, a proximidade com que essas diretorias têm no assessoramento a políticas públicas. Então, recentemente, por exemplo, na nova gestão do IPE, eu tenho observado algo que até então não tinha experimentado, né? Que é uma intensa conexão com o assessoramento para políticas públicas. Ou seja, todas essas pesquisas que eu mencionei para vocês, elas agora estão sendo conduzidas para responder demandas da gestão pública para
aprimorar alguma política específica. Então, você tem momentos em que a pesquisa está sendo conduzida sem uma conexão direta com o assessoramento, mas há outros momentos em que você tem uma proximidade maior, porque né, é instado a produzir resultados que sejam mais diretamente aplicáveis em políticas públicas. Então, isso é uma coisa que também varia entre diretorias e varia entre momentos do IPEA, e é bom vocês terem isso claro. Enfim, dito isso, eu retorno a palavra aí para a Ruth e estamos abertos aí a qualquer tópico de debate novo. Obrigada, Félix. Foi ótima a sua fala. Bom, Félix já se apresentou, né? Sociólogo, formado em Sociologia, com mestrado e doutorado em Sociologia UFRJ, né, Félix? Isso. E, bom, eu só lembrando para quem não estava no início, né, que isso é o terceiro encontro promovido pela Associação de Funcionários do IPEA, a AFIPEA, que, por ocasião do concurso público, resolveu fazer essa série de encontros para apresentar o que é trabalho no IPEA para as pessoas que estão interessadas no concurso. A gente ainda vai ter mais 7 encontros, né? Que são... Esse é o terceiro, que é temática Estado, Burocracia e Participação Social. No dia 4, quer dizer, o encontro 4, que vai ser em janeiro, os próximos são todos em janeiro, né? Dia 4 vai ser um encontro sobre desigualdade e pobreza. Dia 8 de janeiro. Dia 9 de janeiro, tecnologia e inovação. Dia 11 de janeiro, AFPE e o sindicalismo. Aí vamos puxar a sardinha para o lado. Dia 18, macroeconomia e análise de conjunturas. Dia 25 de janeiro, gênero e raça. Dia 1º de fevereiro, comunicação, gestão, processos de trabalho e editoriais. E dia 6 de fevereiro, políticas sociais, saúde, crianças e adolescentes. E vamos ter também um evento de encerramento no dia 20 de fevereiro. Só lembrando também que a FIPEA já realizou, em torno do concurso, né, dessa alegria que é o concurso, que já são mais de 15 anos, são 15 anos sem, a gente realizou também encontros sobre a questão da diversidade nos concursos públicos. Então, a questão das cotas, né, para gênero e raça, a gente também discutiu a questão de LGBTs, e a gente fez vários encontros chamando vários especialistas também para falar dessa questão da diversidade nos concursos, porque a gente sabe que tem alguns órgãos, infelizmente o IPEA também é um deles, que tem um grau de diversidade muito baixo, né? Então, a gente fez esses encontros para estimular também pessoas a se candidatarem, e, finalmente, esse nosso concurso agora vai ter uma cota de 20%, né, para negros e pardos. Mas, então, voltando, né, à questão da nossa temática hoje, né, eu queria ver se alguém, se os presentes, obviamente, quiserem fazer perguntas ou levantar questões, podem fazer ao vivo, ou então só levantar a mão, né, para que a gente abra a palavra, ou então colocar no chat. Mas, enfim, eu, assim, ouvindo, né, o Daniel e o Félix, eu acho que fica muito claro, né, que tem uma parte forte da pesquisa que é de assessoria e parceria, né, com as políticas públicas, com os ministérios e outros órgãos de governo. Mas também tem uma parte da pesquisa que é de iniciativa dos próprios pesquisadores, né? Então, eu queria que vocês comentassem isso também, como é que é essa dinâmica. Você ser um pesquisador, por exemplo, como no caso do Félix, que era bem da área acadêmica, né? E entrar no IPEA, que vai fazer assessoria para o governo. Então, como é que é essa dinâmica de você é um pesquisador, mas também você é um funcionário público que está assessorando as políticas públicas? Qual que é a diferença, né, de estar nessa posição de ser pesquisador do IPEA e, por exemplo, não ser um professor ou um pesquisador da universidade, né? E quais as vantagens e desvantagens disso?
que vocês acham? Enfim, eu estou vendo o Antônio com a mão levantada, não sei se a gente faz uma... Pode falar, Antônio. Antônio, pode falar. Rapaz, eu vou acabar invadindo a resposta dos convidados, então não sei se eu devo falar. Bom, mas já que comecei, vou me apresentar, né? Eu sou Antônio, sou técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e também do sindicato aqui da FPEA. Eu só ia pegar um gancho, na verdade, durante a fala de Félix, que me chamou a atenção, porque eventualmente pode parecer contraditório essa coisa entre a autonomia da pesquisa e assessoramento de governo. Vou só trazer um exemplo prático para a gente pensar como eventualmente essas coisas no tempo se diluem. A gente tem colegas, por exemplo, no IPEA que passaram anos estudando reforma tributária. E reforma tributária nunca conseguia entrar na agenda do governo, né, por questões políticas, porque não era prioridade e tal. E, entretanto, passaram anos estudando a estrutura tributária brasileira, defendendo propostas de reforma tributária e tal. E foi porque esses colegas passaram anos estudando a questão tributária no Brasil e elaborando uma proposta de reforma tributária que o IPEA teve condição de, quando a agenda política colocou isso como prioridade, intervir e fazer um assessoramento técnico de qualidade. Então, só para lembrar que parte das nossas agendas de pesquisa, né, que são tocadas pelos técnicos, elas têm relevância, muito embora, às vezes, por contextos políticos específicos, ela não consegue entrar na agenda do Estado brasileiro. Mas ela é tão importante quanto o assessoramento direto, né? Enfim, vocês imaginam aí que algumas áreas sensíveis de política, eu trabalho com a pauta racial, é uma área sensível de política, né? É, a gente não consegue entrar na agenda de governo como outras tantas áreas já com um grau mais elevado de institucionalidade. Mas, a despeito disso, é importante que algumas áreas, né, da agenda racial sejam desenvolvidas pelos técnicos do órgão, imaginando que em algum momento a gente vai conseguir, né, fazer uma intervenção qualificada sobre o cenário e a agenda de governo. Era só para realçar que, às vezes, no tempo, as coisas vão ganhando sentido, né? Essa agenda autônoma que a gente toca dentro do órgão. Beleza, Antônio, obrigada pela participação. Daniel, Félix, quem quer começar? Acho que eu vou passar a bola aí para Félix, para ele dar o primeiro toque e depois eu completo. Tá bem. Enfim, eu acho que primeiro, partindo um pouco do que o Antônio mencionou, isso eu acho que é um ponto importante, assim, o IPE é um órgão de pesquisa, essencialmente, tá? Isso significa que ele faz pesquisa e a minha experiência tem sido sempre a de que, propondo boas pesquisas aplicadas com bons fundamentos e boa justificativa, você sempre encontra, esse foi o meu caso, tá? Isso pode variar entre diretorias, apoio institucional para levar adiante as suas propostas de pesquisa, né? Então, eu vou dar um exemplo prático para mostrar como você pode ter uma agenda de pesquisa que não necessariamente está conectado com demandas governamentais. Agora mesmo, a nossa diretoria tem se debruçado e começado a propor uma série de investigações para identificar aspectos associados à polarização política e as implicações disso, por exemplo, para a coesão da sociedade. Ou um desdobramento desse mesma pesquisa é identificar o problema da confiança, né? A baixa confiança que brasileiros têm entre si, como é que isso afeta o apoio que certos setores da sociedade prestam a políticas redistributivas, né? Tributar mais os mais ricos para redistribuir entre os não ricos, né? Então, essas são questões que, assim, você não tem uma política, uma agenda né, dentro do governo que organize e demande esse tipo de pesquisa, mas a gente está levando adiante uma série de investigações nesse sentido. Agora, eventualmente, elas podem resultar em compreensões e, né, resultados e evidências que vão ser fundamentais para identificar aspectos que ajudem novas pautas emergentes em cada um dos governos ou no Estado de forma mais abrangente. Então, dessa
perspectiva, a gente tem... eu diria que é um componente importante da experiência do pesquisador do IPEA, é o apoio que o Instituto dá. E aí dá porque ele pode ter recursos para apoiar a pesquisa, e além disso ele tem bons dados também que permitem a você formular algumas perguntas que nem sempre são formuláveis dada a ausência de dados. Então você vai ter essa experiência. Pouco, e para ser bem sucinta, a observação da Ruth, né, o que é a migração de pensar de forma exclusivamente acadêmica, o que pode resultar frequentemente em fazer teoria teórica e ser um pesquisador do IPEA. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais, assim, como sociólogo, eu vejo claramente que eu fui ressocializado pela instituição e eu aprendi, e eu só consigo fazer isso agora, é fazer pesquisa aplicada. O que significa dizer que não é que você não pensa teoricamente sobre as coisas ou dá relevância à teoria, mas você só pensa em pesquisa pensando qual o resultado aplicado uma pesquisa vai ter. Às vezes essas fronteiras são muito difíceis de serem estabelecidas, eu não vou entrar nessa, isso vai ser uma discussão que talvez não faça muito sentido aqui, né, entre teoria e empiria, mas o fato é que uma coisa que o IPEA, de fato, me ensinou a fazer é pensar sempre a pesquisa com o seu componente aplicado e o que você pode, em termos práticos, fazer a partir da pesquisa que você está propondo, né, em termos de proposição. Se alguém perguntasse, e daí, o que você está fazendo isso? O que isso pode ajudar em termos de políticas públicas? Isso passa a ser uma espécie de uma motivação intrínseca, né, para usar esse pleonasmo, do pesquisador do IPEA, pelo menos aquele que já está há 15 anos dentro do Instituto e com a minha trajetória. E já continuando aí de onde Félix parou, eu chamo a atenção de vocês, e usando as palavras dele, que essa é a questão da pesquisa aplicada. E essa pesquisa aplicada é exatamente o A da sigla do IPEA. E não é uma coisa de menor importância. A pesquisa que o IPEA faz é diferente da pesquisa que outros institutos fazem. Porque, como o Félix já bem explicou aqui para vocês, existe esse compromisso da pesquisa em interferir sobre a própria realidade que ela observa. Então, o que o IPEA produz acaba produzindo também com esse compromisso de não apenas investigar e levantar dados, mas também de transformar, aperfeiçoar, modificar a realidade que está sendo observada. Sobre essa questão aí da relação com o assessoramento, eu queria só acrescentar um ponto, que é o de que existe o tempo da pesquisa e existe o tempo também da política pública. Boa parte das vezes esses tempos coincidem e é possível fazer as duas coisas simultaneamente, mas em alguns momentos existe uma demanda diferenciada para a interferência na política pública e outra para a produção de dados. Eu queria lembrar para vocês de que os dados, as informações, as análises, as pesquisas produzidas pelo IPEA, elas têm no governo federal brasileiro o seu cliente principal, o seu consumidor principal, mas não é o único. Muita coisa que o IPEA produz acaba sendo utilizado, aproveitado, consumido, interpretado por vários outros atores dentro da nossa arena política, dentro e fora do governo federal. Temos, então, várias pesquisas, várias bases de dados que são produzidas e que hoje já são feitas de forma relativamente autônoma e independente de qualquer demanda que o governo faça. Félix já citou aqui para vocês várias bases de dados, como essa do Atlas do Estado, como essa do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, que são iniciativas que provêem informação para a sociedade como um todo. Eu acrescentaria também outra produção muito importante da nossa diretoria, que é o Atlas da Violência no Estado brasileiro, são exemplos de publicações, de pesquisas, de bases de dados, que hoje são consumidas pela sociedade brasileira como um todo. Então, havendo ou não demanda governamental para essas pesquisas, elas se tornaram permanentes, se tornaram periódicas e precisam ser produzidas, porque já fazem parte dessa agenda mais ampla que o IPEA desenvolve. Aproveitando só para dialogar com a pergunta que foi apresentada por Miriam, a questão dos estudos sobre conselhos e conferências é um bom exemplo disso também. Significa que muita coisa que nós fazemos de levantamento de dados sobre conselhos, sobre conferências, é para atender demandas governamentais, demandas do governo federal, como nós estamos fazendo agora nesse ano de 2023, mas ainda que essa demanda não apareça,
esse acompanhamento desses espaços de participação precisa ser feito, como nós fizemos no ano passado, 2022, de acompanhamento das conferências durante o período da pandemia. Ninguém nos pediu para fazer isso, mas nós desenvolvemos esse estudo para não perder o momento, não perder as informações enquanto elas ainda estavam disponíveis. Então, sim, o IPEA faz esse tipo de levantamento, em boa parte das vezes faz isso em parceria, em colaboração com os órgãos responsáveis do governo federal, mas ainda que não haja essa demanda, nós precisamos fazer isso e repetir isso periodicamente para dar uma resposta para a sociedade também, não apenas para o governo. E só encarando também aí já a pergunta que Rogério apresentou aqui para a gente no chat, para isso é fundamental que pesquisadores e pesquisadoras do IPEA consigam dialogar com o que há de mais atual, com o que há mais relevante sobre as áreas em relação às quais eles atuam. E, para isso, há todo tipo de estímulo, todo tipo de incentivo para que as pessoas se capacitem, para que as pessoas se especializem, para que as pessoas se aperfeiçoem dentro dessa atribuição. Isso vai desde autorizações, licenças e afastamentos para formação em pós-graduação lato sensu, quanto também a oferta direta de algumas possibilidades de curso, de discussão, de aperfeiçoamento e de atualização em temas que sejam de interesse da instituição. Já falei aqui do próprio mestrado profissional, que o IPEA oferece para qualquer servidor ou servidora pública federal, mas, além disso, existe também um conjunto grande de iniciativas de capacitação que são oferecidas para o público pesquisador do IPEA. Ou seja, incentivo para se atualizar não falta. O que a gente precisa é de pessoas que tenham essa responsabilidade, esse compromisso em transformar isso em pesquisa útil para o governo e útil para a sociedade. Bom, gente, a gente tem, como o Daniel falou, né, já respondeu algumas questões que apareceram aqui no nosso chat, né? Então, essa questão da pós-graduação que Rogério Cerqueira fez, só para deixar mais claro, Daniel, a gente tem, às vezes, se forma uma fila, talvez para quem entrar, ele tem uma fila, tem um número X de vagas que vão poder ser, vão poder pegar o mestrado, a pós-graduação, mestrado ou doutorado. Então, entra num processo seletivo, mas existe sim a possibilidade de você ter uma licença remunerada para fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mas, dependendo do número de pessoas, vai ter que passar por... Sempre tem uma seleção, né, uma avaliação do projeto, etc., do curso que você está pleiteando, e às vezes tem mais gente do que a capacidade de liberação, que é o que pode acontecer quando entrarem 80 e com muita gente querendo fazer mestrado ou doutorado, aí pode se criar uma fila, né? Matheus de Souza perguntou, considerando a área de Estado, Democracia e Burocracia, sabendo que são campos de estudos que mobilizam visões e campos teóricos diferentes e às vezes divergentes, como essa pluralidade é tratada dentro do IPEA? Eu jogo isso para vocês dois, eu acho que realmente exatamente é o que a gente viu, né, no último governo, né, vários temas, principalmente da participação, né, Daniel, que a gente tratava muito tranquilamente, aí sofreu uma série de contratempos que a gestão federal não queria tratar, não queria incentivar esse tipo de pesquisa, mas, como o Daniel até já falou, as pesquisas continuaram. E Félix também, né, que sempre tratou desse tema Estado, né, mais numa visão de fortalecer o Estado do que numa visão de enfraquecê-lo. Né? Então, obviamente, essa pergunta acho que é bem relevante e mostra também, dentro dessa questão, está a questão da independência da pesquisa, né, de pé. Como é que você consegue manter uma autonomia, que vocês já comentaram um pouco, do que é a demanda do que é originário, né, dos interesses de pesquisa, das linhas de pesquisa que são desenvolvidas na casa. Porque, efetivamente, os governos saem e os pesquisadores de pé ficam. Né? Aquelas linhas de pesquisa continuam com gestão Y, X ou Z.
Aí não sei se vocês querem responder isso. Eu acho que as duas que foram feitas sobre essa do conselho, você meio que já respondeu, né, Daniel? Eu acho que vamos fazer responder essa pergunta do Matheus, Uhum, que a gente Cortou uhum. o seu microfone, Ruth. Ah, tá bom, enfim. Vamos lá. Vai, Vamos lá, Daniel. eu vou tocar essa daqui e levanta a bola para Félix cortar. O IPE é um espaço, uma instituição que sempre se caracterizou por respeitar essa pluralidade, essa diversidade de opiniões, de ponto de vista, e não temos nenhuma perspectiva ou expectativa de neutralidade do ponto de vista das pesquisas que são desenvolvidas. Isso significa que temos pesquisadores e pesquisadoras das mais variadas posições ideológicas atuando lá e atuando com muito respeito, com muita seriedade, com muito profissionalismo, de acordo com as linhas de pesquisa do IPEA. E por curiosidade, justamente por isso, nós podemos observar nos últimos governos gente do IPEA ocupando cargos de chefia e cargos de direção no governo Dilma, gente do IPEA ocupando cargos de direção e de chefia no governo Temer, no governo Bolsonaro e agora no governo Lula, mostrando que, independentemente das diferenças ideológicas, a qualidade da produção do IPEA ela é reconhecida. E esse que é o grande ponto distintivo. Independentemente de qual seja a sua linha teórica ou ideológica desenvolvida dentro da instituição, é fundamental que ela seja feita com muita profundidade, com muita fundamentação. Não se argumenta ou não se discute ou não se apresenta resultados de pesquisa com base no que você acredita ou deixa de acreditar, mas com base na qualidade da sua pesquisa, do método desenvolvido e dos dados, da qualidade dos dados que foram produzidos. E isso as pessoas dentro do IPEA conseguem fazer e conseguem transitar e fazer bem essa diferença, o que ajuda a tornar esse ambiente mais receptivo a essa pluralidade. Só fechando aqui essa argumentação, e usando como exemplo essa questão das pesquisas sobre democracia e participação política, é de que, em alguns momentos, nós fomos mais demandados pelos governos incumbentes, em outros momentos, fomos menos demandados. Em alguns momentos, nossa pesquisa foi mais utilizada, em outros momentos, foi menos utilizada. Mas, independentemente de quem estivesse ocupando o cargo político, nós não paramos de fazer a pesquisa sobre o nosso tema e sobre o nosso objeto, porque entendemos que ela era útil não apenas para o governo, mas em relação à sociedade, e também sempre procuramos manter o maior rigor possível de qualidade na coleta e na análise desses dados. Isso significa que vale para a nossa área, mas vale também para a área de Félix, vale para várias outras linhas de pesquisa do IPEA, independentemente do governo que esteja incumbente na situação, o IPEA continua sendo uma referência naqueles objetos, naqueles fenômenos que ele se propõe a estudar. Seria mais ou menos isso. Deixa eu fazer só um complemento ao, enfim, o que o Daniel falou, concordo integralmente. E, de fato, essa é uma pergunta que o Matheus fez bem importante, porque, vez por outra, se observa, se lê na imprensa, né, que é dada, né, sempre a dados que são atípicos, né, informações atípicas, discussões sobre censura na publicação de estudos do IPEA. Eu acho que isso aparece uma vez ou outra na imprensa, precisamente porque isso é um evento atípico e incomum. Uma das coisas importantes e que tornam qualificadas as nossas pesquisas, né? Eu acho que é justamente você ter diversidade, né? Diversidade de campos teóricos, como você menciona na questão, o que faz com que você tenha que ampliar o seu rigor para produzir os resultados. No fim das contas, você tem que ter uma capacidade de convencimento em termos argumentativos, teóricos e na evidência empírica que seja suficiente para convencer quem está em campos teóricos diferentes. Esse é um ponto importante. Então, a diversidade eu acho que é tratada como né, um aspecto positivo dentro da instituição. E um outro ponto que eu acho importante é que a gente tem sempre uma espécie de... Existem critérios bem definidos de crítica interna. Então, dentro do Instituto, você não produz um estudo, escreve e publica sem avaliação crítica, sem submeter aos pares. É parte do protocolo de publicação do IPS sempre submeter as pesquisas que faz à avaliação de alguns dos seus pares, e isso é uma espécie de antídoto que a gente encontra para
evitar que estudos sem a qualidade mínima desejável possam vir à luz. Um aspecto diferente, que eu acho que o Daniel também mencionou de uma outra forma, é se você tem diversidade, né, de perspectivas teóricas, isso naturalmente tem algum rebatimento nas transições de governo, seja nas pessoas que são convidadas a participar do governo, então certas linhagens teóricas participam do governo A e outras linhagens do governo B. Eu acho que dentro do Instituto, para ser bem transparente assim na avaliação, na percepção que eu tenho, é que a gente continua sendo muito diverso, né, com várias perspectivas. O que me parece que ocorre é que os resultados vocalizados para a imprensa que variam em função das gestões de plantão. Então, você tem, hipoteticamente, Ruth, Daniel, eu podendo apresentar estudos que a gente vai fazendo ao longo de anos e vai publicando. O que varia, eu acho, um pouco é que a gestão de plantão ou o governo de plantão pesca um desses resultados que é mais conveniente para ele e propaga para a imprensa, mas os estudos continuam saindo. Então, isso talvez leve à ilusão de que você tem uma orientação assim no resultado das pesquisas, mas talvez seja o filtro da vocalização para a imprensa que é um pouco orientada pelos interesses da gestão de plantão, mas as pesquisas nossas continuam correndo lá normalmente. E eu digo isso porque é bastante frequente as pessoas na universidade sempre me perguntam, mas como é a pesquisa no IPE? Como é que está a coisa lá no IPE? Como se a gente estivesse sendo boicotado e censurado permanentemente porque mudou o governo. E é claro, essas coisas talvez, eu estou dando a experiência da minha diretoria, do meu departamento, talvez você tenha experiência diferente na diretoria de macroeconomia, que é uma questão, digamos, um tópico que é mais candente assim na discussão de política pública, mas essa experiência de controle na pesquisa, ela não é tão relevante como talvez possa parecer quando você lê o órgão de imprensa, né? Embora também a, enfatizar alguns tópicos de pesquisa também é legítimo na mudança de gestões, né? Então, como eu disse, você vai estudar, você sugere que analisar polarização política, efeitos sobre coesão social é um tópico que talvez seja mais provável numa gestão do que em outra, né? Então essas coisas também variam, mas isso é uma coisa bem diferente de direcionar resultados de estudos de análise empírica, tá? Tá ótimo. Gente, temos mais perguntas do chat. Sobre a questão das conferências, não sei se você já respondeu, Daniel, da Aline. As conferências estão sendo retomadas para o próximo ano. Já respondeu? Algumas mobilizadas por conselhos, outras não. Algumas terão um debate territorial e estadual, qualificado, outras não. Como o IPE está acompanhando e influenciando esse processo? E aí já vou colocar uma outra aqui que é mais técnica, né? Do Arthur Rezende da Silva. A nomenclatura do cargo técnico, planejamento e pesquisa foi pensada para diferenciar essa ação de pesquisa aplicada, para deixar marcado no nome do cargo essa característica? Bom, essa aqui, eu não sei o que vocês têm a dizer, mas eu acho que essa nomenclatura deve ter vindo lá da década de 60, né, quando foi criado o IPEA, né? Que era um perfil mais técnico, né? Mas o cargo, assim como o Estado brasileiro, né, mudou e hoje tem toda essa questão de participação, de mais autonomia dos pesquisadores, eu acho que naquela época tinha mais essa visão de técnico, né, de uma coisa mais hierarquizada que você vai elaborar pareceres puramente técnicos sem nenhum debate político. A meu ver, essa questão da participação coloca, né? Como da democracia, da participação, né? Então, a gente estava ali no meio do regime militar, então você é um técnico, você vai realizar. Então, acho que a nomenclatura, inclusive, a gente sempre pensou, vira e mexe, as pessoas pensam em mudar essa nomenclatura. Então, queria voltar para vocês também só fazer um comentário, né, sobre essa questão dos governos, né, das gestões que ficam, a função da AFPEA, né,
nesses contextos políticos e de defesa. Se por acaso acontece alguma coisa, eu acho que o Félix tem razão, na Giestes, nenhuma pesquisa foi suprimida, mas, obviamente, que os apoios, né, da Esplanada para um ou outro tema vão mudar de acordo com a política do governo atual. Então, você pode fazer sua pesquisa, mas você não vai ter apoio, né? Além de visibilidade, você pode não ter apoio também para desenvolver com mais equipe e tal. Mas a FIPEA tem uma função muito importante nessa questão da democracia interna ao IPEA. Então, nesses anos, todos os momentos que aconteceu alguma coisa nesse sentido de impedir certas linhas de pesquisa, ou que se colocou essa questão de supressão, a FIPES sempre atuou muito fortemente e até cresceu muito, mobilizando os pesquisadores no meio dessa resistência aí a eventuais atos antidemocráticos. Bom, então a gente tem mais essa questão sobre os conselhos, mas eu não sei se alguém mais queria falar, o pessoal que está assistindo, o pessoal da FIPE, se alguém queria colocar alguma questão. Eu, Ruth. Fala, Fred. Boa noite, Ruth, Félix, Daniel. Bom, Joia? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, talvez uma despedida, não sei o que vai acontecer agora, mas uma pergunta mais teórica, pode ser? E aí vocês, se fizer sentido, vocês vão em frente, tentam responder. Bom, vocês falaram duas coisas que me interessam muito do ponto de vista da pesquisa. A primeira delas é a ideia que o Estado é não só poroso, mas ele é carregado de múltiplas contradições. Os atores são diversos, têm interesses diversos, ideologias diversas. Então, ali é uma produção social. O Estado é uma produção social absolutamente complexa, né? Não dá para pensar no Estado como um monólito. Então, dentro do Estado tem uma série de dinâmicas que vale a pena pesquisar, né? Isso tem uma consequência, inclusive, na formulação, na avaliação de política pública, na pesquisa, etc, etc. Daniel também vai na mesma linha, né? Só que no outro registro, né? O Estado lida com atores externos, né? E as formas de participação trazem esses atores para o âmbito das disputas institucionais. E no IPEA a gente tem um dilema, não é? A gente tem que fazer pesquisa, mas a gente tem que objetivar, de alguma forma, essa multiplicidade, a gente tem que fazer síntese, a gente tem que fazer escolhas, com relação a teorias, com relação a hipóteses e tal, né? Como é que vocês veem esse agenciamento de uma instituição como a IPEA com relação a essa multiplicidade de interesses, ideologias e posições políticas dentro do Estado e na relação do Estado com atores que também vão usar nossas pesquisas, mas também não podem ser simplificadas suas posições? Como é que vocês veem esse processo de agenciamento dessa multiplicidade no processo de pesquisa, de avaliação, de planejamento, etc, etc? Começa, Daniel. Foi complicado, né? Mas eu acho, né? Mas eu Valeu, Fred. Já chegou marcando presença. Félix, eu vou arriscar aqui uma tentativa de resposta, que eu já vou pegar o gancho daquela fala da pergunta de Aline sobre as conferências. Aline, sim, nós estamos acompanhando as conferências. O último grande levantamento que a gente fez, que eu mencionei para vocês, foi esse das conferências no período da pandemia. Mapeamos as conferências realizadas até 2021, de 1941 até 2021, e agora estamos de olho nas que estão acontecendo depois de 2021. Nós observamos, nesse período aí da pandemia, algumas características interessantes que mudaram as conferências. Várias delas foram canceladas, obviamente, por conta da pandemia e das questões políticas, mas vimos também que aquelas que foram realizadas tiveram um desenho diferente do que costumavam ser. Conferências mais longas, conferências que foram muito alteradas durante o processo.
um uso intensivo de tecnologias digitais para mediação. Então, nós já imaginamos que agora, nas conferências que estão acontecendo esse ano e que, por uma demanda reprimida, devem acontecer numa quantidade muito maior do que no governo anterior, nós temos muita curiosidade de ver se essas modificações vão se manter, se elas vão se incorporar à forma de realização de conferências, ou se foi realmente algo típico daquele período. E vocês, todos e todas vocês, estão acompanhados, estão convidados a acompanhar isso junto com a gente, inclusive fazendo parte aí desse esforço de pesquisa. E sobre a questão da pesquisa que Ruth colocou e que Fred jogou aí com força para cima da gente, eu acho que uma possibilidade, uma hipótese de resposta dialoga muito com o que Félix já vinha falando sobre a característica da pesquisa aplicada. O Estado é complexo, os problemas da sociedade são muito complexos e não temos capacidade teórica, metodológica, heurística hoje para dar conta dessa complexidade com a profundidade que nós gostaríamos. Então, a ideia de uma pesquisa gerando resultados, além de ficar bem na fita, além de gerar uma consequência política positiva, interessante, ela também acaba nos ajudando a fazer esse direcionamento. Isso significa que é no diálogo com, não vou usar o termo objeto, mas o diálogo com o nosso fenômeno, determinadas prioridades, determinados critérios de relevância vão sendo apresentados. Vou colocar um exemplo aqui para tornar mais claro o que eu estou tentando explicar. Nesse ano de 2023, a nossa área se dedicou muito a colaborar com a Presidência da República na discussão do processo participativo sobre o Plano Plurianual, que estava sendo elaborado nesse ano. Daniel, você ficou sem som. Oi, me escutam agora? Agora sim. Então, se a prioridade governamental nesse momento, nesse ano de 2023, era estimular a participação da sociedade no planejamento público governamental, faria pouco sentido nós trazermos outras questões que transitavam em torno disso, mas que não dialogavam diretamente. Não era o momento certo de falar sobre conselhos, não era o momento certo de falar sobre conferências, não era o momento certo de falar sobre polarização da sociedade, sobre consequência disso para o processo eleitoral, sobre reforma político-partidária e outros temas que, para nós, são muito interessantes, mas que, dentro dessa prioridade que a própria política pública colocou, não gerariam resultados nesse momento agora. Então, esse diálogo com o governo e essa ideia de transformar a nossa pesquisa em uma aplicação que tenha resultado, nos ajuda a colocar alguns filtros, a apresentar alguns critérios de relevância que fazem com que essa complexidade seja mais bem direcionada. Ela nunca vai ser solucionada, ela nunca vai ser tratada a contento da maneira como ela é, mas ela nos ajuda, do ponto de vista de uma agenda de pesquisa, a colocar de maneira bem objetiva prioridades e critérios de relevância. E isso, até agora, a gente consegue fazer. Bom, enfim, eu não tenho muito a adicionar em relação ao que o Daniel mencionou, mas, Fred, eu acho que, enfim, como você mencionou, desconhecendo como é que funciona o aparato público, os órgãos públicos, que você pensa que as coisas são, assim, um monólito, né? Uma coisa que tem uma cara só. E o IPEA não é diferente. Então, você mesmo está envolvido agora em pesquisas cujo objetivo é entender o que ocorre dentro dos ministérios, por exemplo. A ideia de que você tem um ministro que define posições de poder, define políticas, ele ou o presidente, isso explica o ministério, frequentemente é bastante irreal para você entender de fato como é que funciona organizações públicas, no caso, ministérios do Brasil. E quando de fato você faz pesquisa empírica, você vê que é um mosaico, um conjunto de clivagens de diversas, né, motivada por diversos critérios, né, políticos, regionais, ideológicos, né, interesses múltiplos. Então, assim, o Estado né, tem essa multiplicidade, complexidade, e o IPEA, eu acho que é parte disso. O que eu acho que ocorreu, assim, na minha experiência de 15 anos no IPEA, isso também é meio, não é cíclico, isso varia em intensidade, mas houve uma tendência de institucionalizar processos. Eu acho que isso é uma coisa importante no Instituto de Pesquisa como o IPEA. Ou seja, gradualmente eu acho que houve um reconhecimento coletivo de que, já que, né,
a história é variável e cíclica, os governos se sucedem, o melhor é você adotar protocolos que sejam de entendimento comum entre todo mundo e que esses protocolos sejam conducentes a produzir isso, um debate transparente e uma crítica mínima a diferentes posições entre pesquisadores. Então, eu acho que isso foi um aspecto positivo e que um pouco blinda o IPE de voluntarismos assim que estão sempre à espreita, é sempre um risco de ocorrer, mas o IPE eu acho que avançou nesses últimos 15 anos nesse sentido. Então, é nesses termos que eu menciono esse aspecto. E aí eu acho que tem um outro ponto que eu acho, aí é comparando um pouco com a universidade, né? Porque é muito comum fazer comparações do IPE como Instituto de Pesquisa com a universidade pública e frequentemente a própria universidade cunhou algumas imagens sobre o IPE, né? Imagem de que porque os salários do IPE são bons, assim, isso inegável, isso é uma evidência empírica inegável na administração federal e no entanto a gente não tinha investimento em ensino, né? Não tinha turmas, então as pessoas consideravam o IPE uma instituição privilegiada porque não tinha o fardo de ensinar para os alunos, né? Numa certa perspectiva da atividade docente. Mas a universidade não é muito diferente do IPEA, assim. A ideia de que você tem um professor universitário, que os professores não têm grupos e posições bastante ancoradas em, né, preferências teóricas ou mesmo orientações ideológicas, é uma ideia ingênua. Então, o fato de existir dentro do Instituto de Pesquisa, existir, né, como pesquisador, naturalmente faz com que você tenha adesão a certas preferências. Eu acho que o que difere é o protocolo que faz com que as preferências não sejam um princípio fundamental de né, aprovação de resultados de pesquisa. E, nesses termos, a gente tá bem posicionado, talvez até em é, muitas, em muitos quesitos à frente da universidade, né, em termos de crítica interna para a produção de resultados. Enfim, tratei um pouco lateralmente a sua questão, mas é o que eu tinha a dizer, Fred. Ruth, Sim, Sandro, por favor, nosso poderia. presidente da FIPEC. O Fred também é diretor da FIPEC, da área de cultura, pesquisador do IPE da área de cultura e diretor da FIPEC. O Sandro é da área de trabalho, né, Sandro? Uhum, E, isso, e presidente da FIPEC. Sandro, pode falar. sim. Não, só pegar um gancho aqui, primeiro, né, agradecer a presença aí dos colegas, o Daniel, o Félix, a Ruth, pela mediação, parabenizá-los aí, excelente apresentação, né? Saudar também os colegas que estão assistindo ao vivo e os colegas e as colegas que vão assistir posteriormente à gravação. Mas eu queria só pegar um gancho aqui do que o Félix colocou, que eu achei interessante, dessa coisa da institucionalização de processos para o fortalecimento institucional, né? E aí eu já lanço ali uma questão para vocês dois comentarem, talvez até já né, no sentido de comentários, para a gente já encaminhando, né, para o final, né? Sobre a própria questão da DIEST, né, da diretoria que vocês estão inseridas. É uma diretoria relativamente recente no IPEA, né, e que desde a sua criação ela permitiu o IPEA fortalecer, né, um potencial de ação e de intervenção, né, na atuação político-governamental brasileira bastante importante e relevante, né, nesses anos. Né. Antes da DIEST, alguns temas eram, né, discutidos de alguma forma nas outras diretorias. Por exemplo, a parte de participação social era basicamente na diretoria de estudos sociais, o próprio Fred, né, Fred? Atuou nessa parte de participação social, né? Ligado a algumas políticas específicas, né? Não necessariamente a discussão mais ampla da participação no setor público. Né? Então, quando foi criada a DIEST, ela possibilitou o IPEA trazer e tratar algumas temáticas referentes à estrutura pública brasileira, à estrutura federativa e governamental, de uma forma mais com um approach, uma abordagem mais
mais fortalecida, vamos dizer assim, né? E aí, ao longo dos anos também foi diversificando, né? Aí tem a parte federativa, a parte legislativa, a parte judiciária, né? E várias outras questões que dialogam com as demais diretorias também. Então, a questão que eu queria colocar é isso, como vocês veem, né? Essa área, né, que é consolidada nessa diretoria, né, como vocês veem esse processo de consolidação dessa área dentro do IPEA e, dado o contexto, né, que a gente vive, político, as transformações recentes, né, quais são os desafios que vocês veem, né, para essa área do IPEA, assim, talvez um exercício aqui de futurologia, né, em termos de agenda de trabalho futuro, que é a agenda que os nossos novos e as nossas novas colegas, né, que vão entrar no concurso esse ano, quem for, né, os colegas de vocês que trabalham na DIEST vão se defrontar. Né? Então, como que vocês veem aí esse processo de consolidação e os desafios futuros para essa diretoria aqui do IPEA? Gente, obrigada, Sandro. Já aproveitando para vocês já comentarem também a pergunta de João Quaresma do chat, falando em protocolos de pesquisa, crítica interna dinâmica de pesquisa, gostaria que vocês falassem como acontece o debate interno sobre a seleção de métodos e técnicas para cada fenômeno a ser estudado, bem como autores e fontes. Bom, então vou tentar colocar alguma coisa aqui, depois eu passo para ti, Félix, pode ser? Especificamente em relação à pergunta de João Quaresma, bom te ver por aqui também. O IPEA ele tem, como o Félix já colocou para a gente, essa cultura de discussão interna, tanto dos resultados da pesquisa quanto das propostas de pesquisa também, e isso envolve também uma validação e uma avaliação dos métodos que vão ser propostos, das linhas que vão ser propostas, daquilo que vai ser investigado, sempre numa discussão interna. Isso significa, na prática, o seguinte: o pesquisador nunca faz a pesquisa sozinho. Tanto aqueles que estão envolvidos na pesquisa, quanto aqueles que são convidados a participar dessa pesquisa na condição de avaliador, na condição de parecerista, na condição de crítico, eles também acabam interferindo com isso. E é nessa construção coletiva, nesse diálogo coletivo, que a coisa sai do âmbito pessoal para se tornar institucional. Isso significa que pesquisas muito enviesadas, muito direcionadas e de baixa qualidade tendem a ser filtradas no processo, em favor de pesquisas que, independentemente de qual seja a linha, qual seja a tendência, estejam mais bem ancoradas, mais bem fundamentadas em técnicas mais robustas e que gerem também resultados de maior qualidade. E tudo isso é feito internamente. Os projetos que são apresentados são discutidos com os colegas. As propostas de pesquisa, quando apresentam os primeiros resultados, também são discutidas com os colegas. As publicações que resultam dessas pesquisas também passam pelo crivo dos pares. Diferente de um artigo, por exemplo, que ele é analisado apenas quando é submetido para publicação na revista, nós temos essa obrigação de diálogo em cada etapa do processo de proposição, elaboração e conclusão de uma pesquisa, além, é claro, de todos os resultados e frutos que ela produz. E dialogando com o que Sandro colocou para a gente sobre o papel e a importância da DIEST, é uma tensão permanente, é uma discussão permanente, porque as fronteiras entre as diretorias de pesquisa no IPEA, elas não são estanques. E, com isso, há um espaço para uma intersetorialidade, para uma atuação conjunta bem visível, como, inclusive, e felizmente, já tivemos muito a chance de fazer conjuntamente, Sandro. Isso daí é um ponto extremamente positivo do IPEA e mostra uma qualidade e a transformação de agendas de pesquisa, de agendas de diretoria para agendas mais amplas que envolvem o Instituto de Pesquisa como um todo. É bom fazer parte de um grupo assim que age como um grupo. A grande característica da DIEST, que eu acredito que ela esteja sendo discutida e afirmada ainda até hoje, é essa ideia de observar o Estado de uma maneira horizontal, de uma maneira transversal. Temos muitos pesquisadores e pesquisadoras no IPEA que são altamente especializados nas áreas e nos setores de atuação do Estado, incluindo a área social, a área econômica, macroeconômica, a área de regulação, a área territorial, a área ambiental,
como vocês aqui são bons exemplos disso. O que a DIEST se propõe, diferente das outras áreas, é trazer esses debates, essas discussões, para uma perspectiva mais transversal, perspectiva de Estado. E aí, lógico, cai naquilo que Fred já estava colocando, se é possível fazer uma síntese de um fenômeno tão complexo como esse, que é o Estado. Não é fácil, não é algo que seja viável na maior parte dos casos, mas é necessário, é preciso. Se nós falamos de temas, por exemplo, como gestão pública, precisamos falar da gestão pública brasileira e do que ela é, independentemente das áreas e dos setores em que ela se manifesta. Se nós falamos de temas como planejamento público e orçamento público, precisamos parar para pensar o que é o planejamento e o orçamento público em termos de Estado brasileiro como um todo. Se nós falamos de democracia, se nós falamos de participação social, em algum momento nós vamos ter que parar para caracterizar o que é a democracia e a participação social no Estado brasileiro como um todo, além dos seus recortes setoriais. E o que eu acho bonito, e o que eu acho que é a grande beleza da coisa, é que uma perspectiva estimula e complementa a outra. No momento em que nós quisermos perceber as peculiaridades, as idiosincrasias de uma área específica de políticas públicas, talvez a DIEST não seja o melhor lugar para encontrar respostas. E, por outro lado, no momento em que nós quisermos trazer propostas ou iniciativas de aperfeiçoamento que tenham validade para toda a máquina pública estatal como um todo, talvez a DIEST seja um bom lugar para começar esse debate. E sempre de uma maneira dialogada, sempre de uma maneira discutida, sempre de uma maneira complementar, que é o que ajuda a construir com a gente hoje a identidade do nosso instituto. E que eu espero que em breve vocês possam fazer parte disso e experimentar ao vivo e a cores o que eu estou trazendo aqui para vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de fazer esse diálogo com vocês e sigo à disposição para a gente continuar conversando. Um forte abraço. Eu vou fazer um adendo apenas, bem breve, um pouco enfatizando, né, respondendo, complementando o Daniel em relação à questão do João, né, sobre diversidade, seleção de métodos técnicos. Eu acho que você tem a, né, diversidade de métodos e técnicas e, por outro lado, vai ser irreal a imagem que vocês levariam do Instituto se imaginassem que pelo diálogo todo mundo se entende. As coisas não funcionam, frequentemente não funcionam assim. O que significa dizer que pessoas que têm predileção, preferência e veem superioridade em metodologias, né, embora muitas talvez não sejam apropriadas a método quantitativo e qualitativo, mas enfim, vou manter o termo que usualmente se usa. Métodos quantitativos, métodos qualitativos, ou a técnica A, B ou C, essas preferências, elas é comum elas serem marcadas entre grupos de pesquisadores dentro do IPEA e a vida segue dessa forma. Então, não é que você, pelo convencimento, vai dizer que, bom, a metodologia quantitativa vai ser sempre superior ou a qualitativa sempre superior. Claro que você tenta sempre, isso é parte do ofício do pesquisador, convencer que certos métodos e a adoção de certas técnicas são preferenciais dadas as perguntas de pesquisa que estão sendo feitas. Mas, como uma instituição diversa e plural que é, esses campos coexistem, dialogam, mas nem sempre são consensuais em termos das escolhas que fazem. Eu acho que isso é um aspecto, no fim das contas, salutar e positivo, né? Porque é isso que dá um pouco de diversidade assim, metodológica necessária para compreender o mundo de ângulos bastante diferentes. E a última nota aí para encerrar a minha participação e eu acho que já deve ter sido, mais ou menos um subproduto da discussão que a gente tem em todos os encontros, é que o termo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele induz um pouco a erro, né? Porque isso talvez seja, tal como técnico de planejamento e pesquisa, o técnico passou a ser uma palavra cuja imagem está um pouco deslocada no tempo, né? Então, tanto é que se discute a alteração do novo termo técnico para outros termos, né? Na gestão pública. O fato é que o Instituto de Pesquisa Econômica, há muito tempo, deixou, e se alguma vez foi, um instituto predominantemente de pesquisas econômicas, né? A pesquisa econômica tem o seu papel importante, central no Instituto, mas ela é uma face de um instituto que dá peso igualmente importante para outras áreas de pesquisa, né? Então,
seria mais conveniente trocar o PE por pesquisa do que pesquisa econômica, né, para compreender melhor qual é a natureza do IPEA hoje. Enfim, é isso. Foi um prazer. Boa noite para vocês. Gente, então, não sei se alguém quer fazer alguma outra questão, se alguém quer fazer uma outra questão, senão a gente já vai encaminhando para o encerramento. Eu só queria dar um pitaco aqui sobre esse último debate, né, sobre a DIESH, que é, afinal, a DIESH que é o Estado. E, pelo tempo que eu trabalhei, eu acho que a DIESH é uma diretoria muito importante para a formação dos pesquisadores do IPEA, porque ela realmente, essa ideia muito abstrata do Estado, ela vai tomando forma. Você começa a ver, né, o Estado, pesquisas sobre o judiciário, sobre os processos legislativos. Então, você tem pesquisadores falando do judiciário, você começa a entender, porque você está ouvindo as pessoas, acompanhando as pessoas. Os processos legislativos também tem pesquisadores nessa área, né? O que é o Congresso, como é que a política funciona de fato, e também dos órgãos executivos, o Estado concreto. Quem são os órgãos que atuam em cada política? Tem a gestão, né, a atuação das pessoas, e tem os órgãos que têm seus funcionamentos, seus colegiados, se tem participação, não tem participação. Então, para qualquer política que você vai desenvolver, se você tiver esse tipo de conhecimento, você vai começar a sair da imaginação, vai cair mais no mundo real do que é o Estado. Então, eu acho que é uma diretoria muito importante e muito, como o Daniel falou, né, horizontal, né? Então, eu acho que todas as áreas específicas setoriais do IPEA se beneficiam dos estudos que são desenvolvidos ali. E é isso. E aí o IPEA também é isso. Você pode circular, você pode trabalhar numa diretoria, depois em outra, ou ficar numa só, como melhor lhe parecer. Então, eu queria agradecer a todos. Se ninguém tiver, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Peraí, só uma coisinha aqui. Não, Ruth, no chat já não temos mais, só agradecimentos de Não, todos. você quer falar alguma coisa, Helena, para todo mundo? Eu quero só que lembrar dos próximos encontros, né, que é muito importante, que vocês que estão interessados em conhecer um pouquinho mais do IPEA estejam presentes conosco. A gente sabe que a época de final de ano fica um pouco mais apertada, mas vocês têm um tempinho curto aí para conhecer um pouquinho mais o órgão que vocês, o instituto que vocês querem trabalhar, né? Passar os próximos 30 anos da vida, desejar, como a Ana colocou muito bem, desejar uma boa prova, para alguns uma boa sorte, para quem for de axé e quem não for. Lembrando vocês de seguir a gente no Instagram, o AFPEA Sindical, está aqui no chat, e que o link para a pré-inscrição dos demais concursos estão no chat também, então já podem se inscrever aí até o encerramento. É isso. Gente, então, eu queria agradecer também Helena e Nilda, que são quem sustenta, quem segura e leva para frente a nossa associação. Sem eles, a gente estava muito mal das pernas. Então, agradecer a organização do evento por Helena, Igor e o resto do pessoal da FIPEA. E Félix, muito obrigada, Félix, Daniel, obrigadíssimo pela participação aqui e pela presença de todo mundo que teve interesse e participou aqui da nossa live.